Olá, aceite as nossas saudações fraternais. Somos estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Ao mesmo tempo, somos estagiários da Escola Padre Antônio Crisóstomo Acarape. E hoje a gente vai compartilhando com vocês um material extremamente importante, mas antes gostaria de apresentar os elementos que fazem parte desse grupo. Primeiro, eu, Canhadan Cabe, e depois temos Vitória Révia, Ezequiel Orlando Nanque, Wanderson Freitas. Em termos do tema do nosso assunto de hoje, é caracterização dos seres vivos. Né? Tudo que existe na natureza chamamos de seres. Afinal, quais são as coisas que compõem os seres? Ser vivo. Certamente, seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. A título de exemplos, animais, inclusive nós humanos, fungos, plantas, protozoários e bactérias. Para falar dos seres vivos, é interessante, há uma nota muito interessante, de que existem dois tipos de seres. Temos seres inanimados e seres animados. Seres inanimados são seres que não possuem vida, ao passo que seres animados são seres que possuem a vida. Exemplo de seres inanimados, temos pedra, solo, ar, brinquedo, água, roupa, carro, são conhecidos como seres inanimados, porque eles não têm vida. Ao passo que seres animados são seres que têm vida, como nós, seres humanos, animais, répteis, peixes, insetos, são considerados de seres animados, porque eles têm vida. Para falar da caracterização, para dar a continuidade dessa caracterização, a Vitória vai continuar abordando esse assunto. Muito obrigado. Olá, dando continuidade à nossa apresentação sobre o nosso material didático, agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as características de um ser vivo. Uma delas é a composição química. Todo organismo, para ser classificado como um ser vivo, ele é composto por algumas composições químicas que é formada por átomos. Esses átomos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, potássio e enxofre. Outra característica de um ser vivo é o ciclo de vida. É assim que acontece com a gente. A primeira etapa é o nascimento, a segunda etapa é o crescimento, a terceira etapa é uma possível reprodução e a última etapa é a morte. Então, todas essas etapas juntas formam o nosso ciclo de vida. Ok, dando a continuação da apresentação, agora vamos falar da irritabilidade. Na biologia, a irritabilidade é definida como a capacidade que os seres vivos têm para responder a um determinado estímulo que às vezes possam prejudicar o seu bem-estar. Enfim, o estímulo pode ser externo ou interno. Por exemplo, a dilatação da pupila acontece como uma forma de adaptação à pequena quantidade de luz presente em um determinado ambiente. Quando há muita luz, entretanto, a pupila se contrai para proteger-se. Um outro exemplo é a planta dorme-dorme, que se fecha quando é tocada para evitar-se assim alguns danos das suas folhas. A evolução também é uma das características de ser vivo, pois todos os seres vivos estão sujeitos à evolução. Afinal, o que é evolução biológica? A evolução é entendida como um conjunto de processos de transformações das espécies ao longo do tempo, ou seja, sofre modificações em suas características ao longo do tempo. Essas mudanças ocorrem por mutações de materiais genéticas, fazendo com que
surjam pequenas diferenças nas características de um indivíduo de uma geração para outra. Se essas modificações são positivas, elas serão passadas para futuras gerações, levando à evolução daquela espécie. E agora, o Wanderson vai dar a continuação da apresentação, no qual vai falar do metabolismo e da célula. Beleza. Olá, aluno e aluna da Escola Padre Antônio Crisóstomo. Nessa oportunidade estarei aqui com vocês falando um pouco acerca da nossa última parte do nosso material didático, né? Onde nós comentamos acerca das características dos seres vivos. E, neste momento, vamos falar sobre as células e o metabolismo, tá bom? O que consiste as células, né? As células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Com exceção dos vírus, todos os organismos vivos possuem célula. O que está querendo dizer aqui nessa definição? Né? Que todos os organismos vivos possuem célula, exceto os vírus. Os vírus não possuem célula. E existe duas características de células que é importante a gente destacar, que é as células procariontes e eucariontes, né? As procariontes, elas se destacam por não apresentarem material genético envolvido por uma membrana nuclear, ou seja, por não apresentarem núcleo definido. Então, as procariontes, elas se caracterizam por não possuir um núcleo definido, tá bom? Então, gravem essas informações na mente de vocês, que essas informações é bastante importante. E o que seria as células eucariontes, né? As células eucariontes, elas seriam o quê, né? Elas se destacam por possuírem material genético envolvido pela membrana celular, ou seja, essas células apresentam um núcleo verdadeiro, enquanto a procarionte não possuía núcleo, a eucarionte possuía núcleo. Então essa é a diferença entre essas duas células, tá bom? E vamos agora caracterizar o metabolismo. O metabolismo que acontece no interior da célula, que o que serve, né? O metabolismo serve para que possamos ter energia. As células possuem energia para poder se multiplicar. As células se multiplicam dentro do nosso corpo. E assim, essa é a importância do metabolismo, tá bom? Que significa o quê? O metabolismo designa toda a reação bioquímica que acontece no interior de uma célula e do nosso corpo. Então, o metabolismo acontece no interior da célula e entra com a quebra da glicólise e entra na mitocôndria. E assim acontece todo o processo para a geração de ATP, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido sobre esses dois assuntos. Que as células possuem as células eucariontes e procariontes, que uma tem núcleo, a outra não tem. O metabolismo ele serve para que a gente consiga, quando a gente gasta energia, tem uma geração de energia. E essa energia é feita em forma de ATP. Essa energia que vem um processo desde o interior da célula para adentrar as mitocôndrias com a quebra da glicose e assim acontecer todo o processo bioquímico, tá bom? Então essa foi a nossa última parte do nosso primeiro momento aqui no material didático. E agora nós vamos apresentar para vocês um questionário sobre o nosso assunto que a gente abordou, né? Que é o segundo momento do nosso material didático, entendeu? Que é um jogozinho Kahoot, onde tem algumas perguntas relacionadas ao assunto que nós abordamos, tá bom? Então vocês terão acesso a esses questionários, tá bom? Um questionáriozinho que possui minutos para vocês responderem. Então eu aconselho que quando vocês forem fazer esse questionário, vocês tirem um momento específico para fazer o quiz, entendeu? Porque ele possui minuto, então se você não responder naquele determinado minuto, a questão não vai valer mais, entendeu? Então, tem as fotos aqui estão mostrando algumas questões que a gente elaborou acerca do assunto, para que vocês possam ter acesso a esse material que a professora de vocês, a Elivângela, vai disponibilizar para todos vocês, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade aqui, fiquem bem, entendeu? Espero que vocês possam usufruir bem desse material didático, tá bom? Esse material didático vamos estar passando para a professora de vocês
E assim ela vai estar enviando o material com vídeo e também o link para que vocês possam estar respondendo o questionário, tá bom? O questionário vocês precisam se identificar para assim vocês terem a pontuação adequada, para vocês verem a pontuação que vocês tiraram no decorrer do jogo, tá bom? Então, agradeço demais a participação de vocês e até outro momento, tá bom?